Nesse calorão que a gente ainda está enfrentando, que marcou os últimos dias, os aparelhos de ar-condicionado se tornam uma salvação até para conseguir suportar temperaturas muito acima dos 30 graus, quase nos 40 graus. Mas existem formas de usar o ar-condicionado de maneira consciente, até para evitar aquela surpresa na conta de luz, né, Josmar Leite? Esse aí é um pesadelo que ninguém quer, né? Ficar suando para pagar a conta de energia elétrica. Por isso, o nosso grande amigo aqui, o nosso ar-condicionado nessa hora, ele tem que trabalhar junto com a gente, né? E não contra a gente. A gente está acompanhado aqui do Mário Henrique Canali, ele é engenheiro mecânico e vice-presidente, né, da Associação Sul-Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação. É um nome, né? E aí, Mário, bom dia, tudo bem? Bom dia, Josmar, e bom dia a todos, tudo certo? Obrigado por nos receber aqui, para nos explicar, né, como fazer o nosso camarada ar-condicionado funcionar legal, nos dar aquela sensação agradável, sem pesar tanto. Vamos começar dizendo assim, a temperatura, como é que a gente ajusta a temperatura a um bom consumo de energia? Ótima pergunta, Josmar. Então, qual é a tendência, né, da gente chegar quando está num ambiente já quente e chega pela primeira vez quando vai ligar o ar-condicionado? A tendência nossa é colocar na menor temperatura possível. Neve, pum. Neve, que venha neve, né? Só que isso não vai adiantar em nada, na verdade, né? Só vai piorar o consumo energético. Então, Por que não adianta nada? Porque se tu colocares, né, numa temperatura muito baixa, né, o equipamento ele vai trabalhar e nunca vai chegar nessa temperatura, ou dificilmente vai chegar nessa temperatura. Então ele vai trabalhar, vai gastar uma energia enorme, e essa energia elétrica, né, o nosso vilão, né, para chegar na temperatura acertada. Quanto menor a temperatura que eu colocar, mais vai demandar consumo para chegar naquela temperatura. E talvez, com a diferença de calor, nem chegue. É isso? Exatamente. Daí ele vai ficar trabalhando e não vai chegar. Então, tu colocaste 24 ali. 24 é uma temperatura que ele consegue resfriar sem gastar muito. Exatamente. E é a temperatura de conforto nossa, né? No verão ali de 23 a 25, né? No inverno 23, 24, por aí é a temperatura boa, tá? Para gastar entre consumo energético e qualidade, né? Na nossa casa lá, às vezes nem sempre dá para escolher muito bem, né? Às vezes é um local da parede ali que é bom, só tem como ser ali. Mas se der para escolher, tem algum local do ambiente em que é melhor colocá-lo na hora de escolher? Entendi, né? O ideal é colocar que esse vento, né? O vento saia para a parte mais comprida do ambiente, tá? Isso é melhor, porque vai acabar fazendo com que esse ar acabe circulando melhor. Então, colocar de forma a que ele fique projetado para a parte comprida do ambiente. Exatamente. Com relação à troca de ar dentro da casa, né? É recomendável deixar uma fresta de uma janela, de uma porta? Sim, é importantíssimo, né? Visto que a gente o split, por exemplo, ele não renova o ar, né? Então a gente precisa de uma parte para renovar, para diluir o que nós estamos respirando, né? Para nós não ficar sentindo o ar um do outro. Principalmente se tem mais pessoas no mesmo ambiente. Exatamente. O Mário estava nos explicando uma coisa, que todo mundo que conhece ar-condicionado sabe da presença disso aqui, ó. Essa mangueirinha que fica tirando água, né? Isso tudo é água que ele retira do ambiente, né? Sim, exatamente. Ele precisa retirar dessa água para resfriar. Tá. Então a abertura de uma janela ajuda a repor água ao ambiente. Além da água, da umidade, ela ajuda a renovar o ar, por exemplo, renovar o CO2, renovar o oxigênio, né, tirando o CO2 e demais questões relativas à saúde. Certo. O Mário estava explicando que no ambiente dele lá, às vezes, ele deixa por uma certa quantidade de horas o ar-condicionado, depois desliga, abre tudo, né? Abre porta, abre janela, deixa renovar tudo e depois liga de novo. Pode ser uma opção também. Sim. Para casa isso funciona bastante, tá? Em escritório teria que ter um renovador específico para isso, né? Ou um projeto melhor, um sistema projetado para isso. E outra coisa também, Mário, que é o seguinte, a potência do equipamento
com relação a várias coisas, né? Mas principalmente vamos falar aqui do tamanho do lugar. Não adianta comprar um baratinho com pouca potência esperando que ele vá resfriar uma área grande. Exatamente, né? Claro, tem vários fatores que interferem nisso, né? A altura do pé direito, que é a altura até o forro, do piso ao forro, a orientação solar, a quantidade de janela, a quantidade de pessoas, chama-se carga térmica, tá, Josmar? Então, tecnicamente falando, isso não é tão simples de calcular. Né? Por isso que é bom chamar um especialista antes também. Exato. Aí o ideal seria chamar um especialista, né, para fazer um projeto para isso, tá? Mário Henrique Canalha, ele está nos explicando então agora do ponto de vista da nossa operação, né? Do jeito que a gente usa o ar-condicionado. Mas tem várias coisas que dizem respeito à manutenção. Tem filtros aqui dentro, tem equipamento, tem posição de instalação, como dar mais vida útil e também fazer com que isso influencie no consumo. Tem bastante coisa que a gente pode fazer, mas também é importante, às vezes, chamar quem conheça, né, Mário? Perfeito. Algumas coisas básicas a gente consegue, outras os especialistas. A gente está aqui, inclusive, num lugar que é laboratório, viu? Que a gente vai mostrar daqui a pouco como é que funciona o equipamento por dentro e trazer dicas de como melhorar o funcionamento dos ar-condicionados, viu, Léo e Simone? Muito bem, boas dicas. Obrigado também ao Mário aí pelo auxílio. Deve estar fresquinho aí, né, Josmar? Vários aparelhos aí, alguns ligados. Vi que a temperatura ali está em 24 graus, que é uma boa temperatura aí para manter o ambiente fresquinho. Fala, Josmar. Aqui... não, que aqui a gente está como é uma situação diferente de laboratório, isso aqui normalmente fica do lado de fora, né? Aqui sai um vento quente, viu? Então na nossa perna aqui está saindo um vento quente e em cima o ar gelado. Então nós estamos misturados aqui, viu? Pé quente e cabeça fria. Tá bom? O combo para esse vírus. Isso aí. Valeu, Vou Josmar. plantar bananeira daqui a pouco. Para equilibrar. Meu Deus. Então tá, daqui a pouco a gente vai entender, mas estou achando muito legal também entender melhor como funciona o aparelho de ar-condicionado, né? E é importante chamar a atenção para essa questão dele tirar a umidade do ar. Muita gente sofre com isso. Eu tenho que dizer que eu estou até um pouquinho rouca hoje, que no fim de semana todo entra no ambiente com ar-condicionado, passa calor e... atrapalha um pouquinho a voz, resseca a garganta. E todo verão a gente fala e relembra algumas dicas e muitas delas a gente acaba esquecendo e sempre aprende algo novo, né? Isso a gente volta sempre a falar nesse assunto que é sempre importante aí para esses dias de muito calor.